Amém. Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra do Senhor. Estamos dando início a essa live da Igreja Batista Nacional Central em Jataí. Momento em que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Você que estará entrando nessa live, que Deus possa abençoar você. Você que irá posteriormente assistir essa mensagem, que Deus possa falar com você e a sua vida ser edificada essa noite em nome de Jesus. Nessa noite nós falaremos sobre batalha e o título dessa mensagem é o campo de batalha espiritual. Estaremos discorrendo o texto de Efésios, do capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. E assim diz a palavra de Deus. E, finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. No versículo 19 ele encerra dizendo: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Senhor Deus, aqui está diante de nós a tua palavra. O teu Espírito inspirou o apóstolo Paulo para nos deixar esse texto escrito. Essa carta foi endereçada aos irmãos de Éfeso. Meu Deus, fala conosco nessa noite. Bem que a sua palavra nos diz que os últimos dias seriam maus. E como estamos vivendo, Pai, dias maus, dias difíceis. Mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Os nossos olhos estão elevados para Ti, Senhor. Como diz o Salmo, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O nosso socorro está em Ti, Senhor. Tu és o nosso auxílio de geração em geração. Tu tens sido a nossa torre forte. Tu tens sido o nosso castelo forte, como cantou nosso irmão Lutero. Senhor, maravilhoso é o seu nome. E que assim como está escrito, que assim como as águas cobrem o mar, que toda a terra se encha do conhecimento da sua glória em Cristo Jesus. Amém. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 60 e 63 depois de Cristo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma no momento em que ele escreve essa carta. E ele escreve para os irmãos de Éfeso, para a igreja de Éfeso, para que você tenha um pouco de conhecimento. A cidade de Éfeso tinha entre 250 mil habitantes e 300 mil habitantes. São basicamente quase 3 cidades de Jataí, basicamente uma cidade de Rio Verde na população. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante na época.
uma cidade onde as pessoas eram livres para pensar. Tinha-se ali bastante filósofos, pessoas que eram desejosas pelo conhecimento. Tanto é que da cidade de Éfeso nós temos um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático que afirmava que a realidade é dinâmica. É dele que nós temos a frase que um homem, quando vai ao rio e retorna, não é o mesmo homem, porque é um outro homem, está em constante mudança. Então a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante também na área comercial, era uma cidade portuária, nas proximidades do mar Egeu. Era uma das cidades mais importantes do Império Romano para a época. E era também portadora do templo da deusa Diana dos romanos. O templo era tão grande que chegava a comportar uma quantidade de aproximadamente 25.000 pessoas. É considerada uma das maravilhas do mundo. E o apóstolo Paulo ele vai dar vários conselhos aqui para os cristãos. Ele vai falar sobre o comportamento cristão. Primeiramente ele vai falar no capítulo 1 que nós somos predestinados conforme a bondade de Deus Pai, conforme o beneplácito da sua vontade. Ele vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados no capítulo 2 e que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. O ser humano é salvo pela graça de Deus. E Paulo continua dizendo no capítulo 3, ele diz que Deus é poderoso para fazer em nós muito mais do que pedimos ou pensamos através do seu poder que em nós opera, o seu eterno poder. E ele vai prosseguindo na carta, dando vários conselhos sobre o viver cristão. E no capítulo 5 ele fala também sobre casamento, sobre servos, ele fala sobre várias coisas. No capítulo 6 ele fala sobre filhos. E também no capítulo 6 ele fala sobre o relacionamento entre servo e Senhor. E no final Paulo vai encerrar a carta aos Efésios falando sobre uma realidade, a batalha espiritual. Nós, seres humanos, temos um inimigo, o diabo, que anda à nossa espreita para destruir a nossa vida. A palavra nos diz que ele foi homicida desde o princípio e ele é mentiroso e pai da mentira. E quando fala a mentira, ele fala do que ele é próprio. As Escrituras vão nos revelar o tipo de caráter desse ser espiritual, que não pode ser visto com olhos naturais, mas que existe. Ele não é apenas inimigo, mas ele também é causador de inimizades. Ele foi quem causou a inimizade do ser humano contra Deus. Ele foi quem induziu o ser humano a se rebelar contra Deus. Por isso, nós vamos ver claramente Paulo falando sobre essa realidade. E Paulo vai nos dar conselhos de como que nós vamos estar posicionados nessa batalha espiritual. Para você vencer essa batalha, você não vai para essa batalha com uma metralhadora, com um fuzil. Você não vai para essa guerra com um carro-tanque. Você não vai para essa guerra com uma bomba atômica. As armas naturais não têm nenhum efeito contra esse ser. E como as pessoas são enganadas ainda por ele. Ele continua utilizando a mesma e velha tática que usou no Éden, que enganou Adão e Eva,
que enganou Eva e fez com que o primeiro casal caísse e desobedecesse a Deus. E Ele continua usando a mesma tática nos nossos dias, o engano. Ele faz com que o ser humano duvide da palavra de Deus. Ele faz com que o ser humano se afaste a cada dia mais de Deus. Ele planta no coração das pessoas vários pensamentos dizendo que Deus as abandonou, que Deus não se importa com elas. Ele planta dúvidas no coração das pessoas para que elas não acreditem no Evangelho, para que elas não acreditem em Jesus Cristo. E a palavra de Deus desmascara o caráter desse ser. Eu acho interessante que Paulo vai nos dar uma perspectiva dele, falando que ele arma astutas ciladas, ele age nas escondidas. No original grego, a palavra utilizada é métodos, metodeias. Ele tem métodos, ele tem estratagemas para pegar as pessoas, para fazer com que as pessoas caiam nas ciladas dele. A Bíblia diz que ele é homicida, que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A palavra nos diz em 1 João 3,8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A palavra do Senhor nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra nos diz: eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Filho de Deus. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Então, para que nós possamos vencer essa batalha, precisamos estar posicionados em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo vai nos dar vários conselhos sobre isso. Nós temos visto aí, principalmente nas mídias sociais, a propagação das fake news. E eu quero já entrar aqui e falar um pouco sobre a questão dos principados e potestades das trevas, que são espíritos que estão nas regiões celestes, que governam as pessoas, que dominam a mente das pessoas, que dominam o coração das pessoas. O espírito da desobediência que opera nesse século, o espírito da anarquia, o espírito da rebeldia, o espírito da rebelião contra Deus, o espírito do anticristo que opera neste mundo, fazendo com que a palavra de Deus seja desacreditada no coração das pessoas da sociedade. Então são esses espíritos que influenciam a mídia, que influenciam a moda, que influenciam as tecnologias, as ciências. Não que eu esteja dizendo que a ciência é do diabo e a tecnologia é do diabo, não. Eu estou dizendo é que existe influência dele, tendências malignas dele, para fazer com que as pessoas sejam escravas das redes sociais. As pessoas, elas não conversam mais umas com as outras, ficam presas nos seus smartphones. As pessoas estão presas em prisões virtuais, em prisões espirituais. As pessoas estão presas na depressão, oprimidas pelo inimigo. Suas mentes são atacadas todos os dias, lançando pensamentos de derrota, pensamentos de que nada vai dar certo. Assim ele tem trabalhado constantemente, e a palavra de Deus nos dá vitória em Cristo Jesus. Então eu quero deixar claro para você que o mundo espiritual não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha. O mundo espiritual não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha. E nesse campo de batalha nós não podemos vacilar, porque o nosso inimigo anda em nosso derredor, rugindo como um leão, esperando a presa vacilar, esperando alguém para ele tragar.
E eu faço uma pergunta para você: você está preparado para essa batalha? Você tem lutado essa batalha? Ou você tem lutado contra pessoas? Ou você acha que os seus inimigos são pessoas? A palavra diz que os nossos inimigos não são as pessoas. O nosso inimigo, ele é um ser espiritual que se esconde atrás das circunstâncias. Ele se esconde atrás de pessoas. E aqui o Senhor vai nos dar 3 diretrizes na sua palavra, para que eu e você tenhamos sempre vitória em Cristo Jesus. O primeiro ponto, aquilo que é necessário para que eu e você sejamos preparados, é que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor Jesus e na força do seu poder. Isso quer dizer que essa batalha não é ganha pela nossa força. A palavra diz em Provérbios que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Como eu disse anteriormente, essa batalha nós não lutamos com armas humanas. A palavra nos diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Nós levamos todo o pensamento cativo à obediência do Evangelho de Cristo Jesus. Então, somente pela força, somente pelo poder de Jesus, somente pelo poder do Espírito Santo, nós somos vitoriosos nessa batalha. Eu vejo que é algo interessante. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que quando o fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo vai dizer que ele sentia prazer nas fraquezas, porque ele sabia que a sua força vinha de Deus. Ele até cita uma situação, no começo do capítulo, ele vai dizer que ele conheceu um homem, ele falando que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia explicar, e que esse homem ouviu coisas que não eram lícitas se referir aos seres humanos, mas para que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações profundas que ele teve no Espírito de Deus, foi-lhe colocado um espinho na carne. Ele vai dizer que foi um mensageiro de Satanás, que veio para esmurrá-lo, esbofeteá-lo por onde quer que ele fosse. A palavra mensageiro no original grego é ângelo. Ângelo é anjo. Paulo estava sendo perseguido. Todos os lugares que ele ia para pregar a palavra, ele era perseguido, ele apanhava, ele sofria as dores do Evangelho. Paulo, como um cristão experiente, ele sabia da existência do inimigo, ele sabia que se nós não estivermos preparados, o inimigo vai causar dano na nossa comunidade, o inimigo vai causar dano nas nossas vidas. A palavra diz em Efésios 4:27, e não deis oportunidade para o diabo vos tentar. Então, conserte a sua vida na presença de Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, conserte a sua vida na presença de Deus, alinhe a sua vida com a palavra de Deus, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, e a sua vida será transformada novamente, e a sua vida será restaurada. Quantos casamentos têm sido destruídos por causa da interferência do inimigo? É lógico que tem a participação humana também, mas por isso a palavra vai dizer que eu e vocês devemos estar vigilantes, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
É no poder do nome de Jesus que você vai ter vitória. É no poder do nome de Jesus que você vai vencer. A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir, mas primeiro é necessário que eu e você nos sujeitemos a Deus. Tiago vai dizer: resisti-lhes firmes na fé. Devemos resistir ao inimigo firmes na fé, e ele vai ter que bater em retirada. O Senhor tem dado para você armas espirituais, para que você venha lutar pela sua família, para que você venha lutar pela salvação dos seus familiares, para que você venha lutar pela salvação dos seus amigos, para que você venha lutar pela salvação dos seus vizinhos, para que você também venha lutar pela salvação dos seus inimigos. Pessoas de carne e osso. Como Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, seres humanos. Mas os nossos verdadeiros inimigos não são pessoas, são os espíritos das trevas, os principados e as potestades. Esses são os nossos inimigos. São eles que têm feito dos seres humanos massa de manobra. Pessoas que não têm a mente protegida na palavra de Deus são facilmente influenciados pelo inimigo. E se nós não guardarmos a nossa mente, ele vai plantar pensamentos na nossa mente. Certa vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: você pode até não impedir que os passarinhos façam um pouso na sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer um ninho nela. Não deixe o inimigo fazer um ninho na sua cabeça. Não deixe o inimigo destruir a sua vida. Saia do pecado, converta-se, abandone os seus pecados, volte-se para Jesus Cristo, e Ele vai te perdoar. Ele vai te libertar dessa opressão que você sente. Ele vai te libertar desse vazio espiritual. Volte-se para Cristo enquanto você ainda tem vida. A palavra diz que enquanto há vida há esperança. Volte-se para Cristo Jesus, e Ele salvará a sua alma, perdoará os seus pecados e te dará uma nova vida, uma nova oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Então, o primeiro ponto é fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. O segundo ponto é nos revestirmos da armadura de Deus. Olha, pastor, Deus tem uma armadura para o cristão? Sim. Deus tem uma armadura. E para que Deus tem essa armadura? Para que eu e você possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo planta astutas ciladas no nosso caminho. E ele é muito paciente. Ele trabalha 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Quantos anos forem necessários para derrubar uma pessoa. Tem pessoas que ele passa 70 anos para destruir a vida delas. Tome cuidado. Não viva de forma negligente. O mundo espiritual é real. Por que você acha que durante o dia você é setado com pensamentos de desânimo, com pensamentos de que ninguém gosta de você? Quantas pessoas são setadas com pensamento de suicídio? Quantas mulheres são setadas, mulheres grávidas são setadas com pensamento para abortar os seus filhos? Quem que você acha que faz isso com a mente das pessoas? Quando os filhos estão revoltados com seus pais, quem é que é capaz de plantar inimizade dentro da família? O inimigo. Ele levantou, ele fez com que Caim se levantasse contra Abel e assassinasse seu irmão.
nosso papel de sacerdócio dentro da nossa família, de protetores espirituais. Ele vai dizer quais são, o apóstolo Paulo vai dizer quais são as peças dessa armadura. E ele vai nos dizer também para que cada uma dessas peças serve. Ele vai dizer que, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele vai dizer: estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Algumas traduções vão dizer o cinturão da verdade. Nós precisamos ter a verdade de Deus em nossa vida. Precisamos ter uma vida edificada na verdade. A verdade é um sólido fundamento. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Cristo é a verdade. Eu acho interessante que o mundo moderno diz que a verdade é um conceito. A verdade não é um conceito. Na verdade, a verdade é uma pessoa. E a pessoa é Jesus Cristo. Jesus é a verdade que pode mudar a sua vida. Jesus é a verdade contra as mentiras que o diabo tem lançado na sua vida. Jesus é a verdade que vai mudar a sua história. Jesus é a verdade que, ao você conhecê-la, ela vai te libertar. Conheça Jesus e você será livre. Então, cingidos os nossos lombos com o cinto da verdade, vestidos a couraça da justiça, uma vida justa, uma vida reta na presença de Deus, uma vida honesta diante de Deus e diante dos homens. Paulo vai usar aqui as peças de uma armadura de um cidadão romano da época. No versículo 15 ele vai dizer: calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Todo cristão deve estar pronto a ir. Enquanto ele vai levando o Evangelho, indo por todo mundo pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Devemos estar preparados para anunciar a mensagem de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A mensagem de Jesus consiste em: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 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 No versículo 16 ele vai dizer: tomando sobre vós, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo vai falar desses dardos inflamados. Esses dardos na época, eles eram molhados nas suas pontas com um tipo de óleo, e era colocado fogo na ponta desse dardo, e então os flecheiros atiravam as flechas inflamadas, pegando fogo contra as pessoas, contra os seus inimigos. E esses dardos inflamados do inimigo, eles são disparados contra as nossas mentes e contra os nossos corações. O alvo do inimigo é dominar a nossa mente, é causar uma confusão nas nossas emoções. Por isso a palavra diz em Provérbios 4:23: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede saídas da vida.
na NTLH vai dizer: toma cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Toma cuidado com os pensamentos que têm passado na sua mente. Toma cuidado com as suas emoções. Existe até um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, tome posse do escudo da fé. E esse escudo, ele tem a capacidade de apagar os dardos inflamados do maligno. Os escudos da época eram feitos com uma mescla de metal e madeira, e eles tinham um couro, e esse couro, ele tinha uma função especial, de quando os dardos inflamados batiam no escudo, ele tinha uma propriedade, um líquido, que fazia com que o fogo se apagasse na hora. Somente com o escudo da fé, somente pela fé no nome de Jesus, você vai conseguir vencer. A palavra diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João diz: quem crê que vence o mundo, senão aquele... Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? A sua vida deve mostrar essa fé. E o inimigo tem atacado muito nesses dias, porque as pessoas estão com a imunidade espiritual baixa. Não foi só o coronavírus que atacou as pessoas fisicamente, o inimigo também atacou muitas pessoas espiritualmente. Pessoas que estavam com a imunidade baixa espiritualmente. Podemos falar que é o pandemônio da pandemia, que tem atacado diariamente as pessoas. Mas Deus deixou para mim e para você, em sua palavra, o escudo da fé, para apagarmos todos esses dardos que o inimigo lançar contra a minha vida, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, querendo causar dúvidas, querendo causar pensamentos de desistência. E Paulo vai dizer no versículo 17: e tomai o capacete da salvação. É você estar com a sua cabeça protegida, sabendo que, tendo a certeza e a convicção de que você é salvo em Cristo Jesus. E a mais também, uma das mais importantes, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De que forma que eu e você manuseamos a palavra de Deus? Tem um texto em Apocalipse que fala a respeito de Cristo, dizendo que Ele é o Verbo, e da sua boca sai uma espada de dois gumes. A forma que eu e você manejamos a palavra de Deus não é com as mãos, é com a nossa boca. É declarando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus sobre o caos, declarando a palavra de Deus sobre a circunstância contrária, gerando na fé e pela fé, e as circunstâncias vão mudar para a glória de Deus. Observe que na tentação de Jesus contra o inimigo, a principal arma que Jesus usou foi a espada do Espírito, a palavra. Quando o inimigo vinha para tentá-lo, dizendo: transforma essas pedras em pães se você é o Filho de Deus, ele dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A espada de Deus é a espada do Espírito Santo, a sua palavra. Então, o primeiro ponto foi nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. O segundo ponto é nos revestir da armadura de Deus. E o terceiro ponto é estar em espírito de oração. No versículo 18 ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe que oração e vigilância estão associadas. O próprio nome também já diz: orar mais ação. Orar mais
ação. As nossas orações são manifestas através das nossas atitudes. Muitas vezes nós oramos demais e praticamos de menos. Muitas vezes oramos algo na presença de Deus e 5 minutos depois, com as nossas atitudes, nós desfazemos tudo aquilo que a gente orou. Então, por isso a necessidade da vigilância e da sobriedade. Por isso a necessidade de andar em espírito de oração e vigilância. Através da oração nós vamos vencer. A oração nos conecta com Deus. A oração nos alinha com a vontade de Deus. A oração não muda a Deus, mas a oração muda eu e você. Faz com que eu e você sejamos maleáveis na mão do Senhor, para que Ele dê a mim e a você a forma que Ele quiser. Oração é sinônimo de dependência, dependência de Deus, saber que nós, sem Ele, somos nada. E quando oramos, Ele estende as suas asas sobre nós e nos protege. A palavra diz no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. No Salmo 91, versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, somente nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é o meu escudo e bróquio. Pelo que não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Um espírito de oração e súplica, declarando a palavra, orando a palavra de Deus. Então, nós vimos nessa noite que o mundo espiritual não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha. Nós vimos que Deus, em sua palavra, usou o apóstolo Paulo, um cristão experiente, para nos mostrar que devemos estar posicionados contra o inimigo, revestidos do Senhor e na força do seu poder. Nós devemos estar revestidos da armadura de Deus e devemos estar em espírito de oração. Estar em oração é estar em constante conexão com Deus. Quando oramos, nos conectamos com Deus através do Espírito Santo e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, você que nunca entregou sua vida a Cristo, que assistirá essa mensagem, se você não estiver em Cristo, a sua vida está vulnerável espiritualmente. Você está debaixo da opressão do inimigo. E você precisa ir a Cristo para você ser livre e Ele salvar a sua alma e perdoar os seus pecados. Você que porventura se afastou de Cristo, venha para Cristo. A palavra diz que Ele é riquíssimo em misericórdia. Você está vendo que esse caminho está destruindo a sua vida. Mude de direção, mude de rota, volte-se para o Senhor e Ele vai te receber de braços abertos. Venha para a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo nesse corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então volte-se para Jesus Cristo. Ele é o único salvador da sua alma.
Volte-se para Cristo ainda hoje. Volte-se para Cristo ainda hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Então que fique essa palavra no seu coração. Que você seja tocado e tocada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.